Olá, bom dia a todos. Hoje eu quero falar de uma situação que é pouco comum, quase rara, mas que vimos nessas últimas semanas, que é a perda visual após cirurgia de descompressão do quiasma, né? A cirurgia de ressecção de adenoma de hipófise. Eu não estou falando daquela perda visual aguda do pós-operatório imediato, né? Que na verdade ocorre durante a cirurgia, né? Que normalmente é iatrogênica, de um modo geral. Ela é secundária a uma isquemia, né? Não é nem traumatismo direto, traumatismo direto do quiasma, mas enfim, a própria ressecção pode levar pequenas hemorragias, mas que para o quiasma é grande, enfim, acaba levando a uma perda visual grave, né? Mas secundária à isquemia. Não é dessa que eu quero falar. Eu quero falar do paciente que opera e faz a descompressão do quiasma, opera o adenoma, refere melhora nos primeiros dias de pós-operatório e algum tempo depois, que pode ser, enfim, dias, semanas, às vezes até meses após a cirurgia, ou seja, após esse período de melhora, volta a ter uma perda de visão, né? Que não é uma perda visual, normalmente não é aguda, grave, mas ela pode evoluir rapidamente. Então é essa que eu quero falar. Cartão de estacionamento. Leitura efetuada. E nesses casos, o que a literatura mostra é que esses pacientes têm um desabamento do quiasma, né? Se você fizer a ressonância desse paciente do pós-operatório, você vai ver que o quiasma ele está desabado e que isso pode ter relação causal com essa perda visual mais tardia, vamos assim dizer. Mas aí tem uma questão que eu digo isso porque eu, conversando com o próprio neurocirurgião, ele me falou isso. Esse desabamento é um fato comum até, associado às cirurgias de descompressão. Eu mesmo já vi vários pacientes com esse desabamento, né, com essa imagem de desabamento do quiasma, mas sem perda de visão, ou seja, não é o desabamento em si que leva à perda de visão, né? Por si só. Tanto que esse colega neurocirurgião me falou que, mesmo assim, por causa disso, eles costumam deixar um suporte, né? Um pack de ou Dura ou Sugicel para evitar esse desabamento, né? Tendo em vista que eles sabem que isso pode levar, mesmo que raramente, pode levar a uma perda de visão. Mas que, enfim, na experiência desse colega, eu também já vi isso, né? O desabamento por si só não causa perda de visão, ou seja, você vê vários pacientes com desabamento do quiasma sem perda de visão. Então por que alguns têm e outros não têm? Essa que é a questão. Então, assim, eu também não sabia, eu fui fazer uma revisão, por isso que eu estou fazendo esse áudio, eu fiz a revisão da literatura. Não tem muito artigo falando sobre isso, porque eu acho que é uma situação, enfim, rara, mas o que eu encontrei um artigo que é um artigo, vamos dizer, de revisão, mas é uma série de 10 casos e eles fazem uma revisão dessa questão. E eles levantam uma hipótese que, além do desabamento, esses pacientes que têm a perda de visão tardia, após a cirurgia, eles têm, o quiasma desses pacientes, ele tem uma relação anatômica mais próxima com a artéria cerebral anterior. Então, que o desabamento levaria ao contato do quiasma com essa artéria cerebral anterior e essa compressão, né, vamos dizer, esse conflito até neurovascular, talvez a gente possa chamar isso, levaria a essa nova, vamos dizer assim, comprometimento visual, né? Essa nova compressão do quiasma e às vezes do nervo óptico. Porque às vezes o paciente tem um quadro de perda de visão, essa perda tardia, pós-desabamento, que não é necessariamente um quadro de síndrome quiasmática, ou seja, não é só hemianopsia, ele tem às vezes perda de visão. Essa paciente que eu examinei, ela tinha isso, ela percebia um acometimento da visão também.
E bom, nesse caso o tratamento é reoperar, né? É reoperação. E pelo menos o que coloca nesse artigo, eles fariam uma revisão da cirurgia, mas com acesso transcraniano e não transfenoidal, e faria, vamos dizer, essa liberação aí da relação anatômica entre o quiasma e o nervo e a artéria cerebral anterior. No caso da nossa paciente, como a perda de visão, embora ela percebesse, mas era pequena, ela tinha 20 e 30 de visão e tinha uma piora do campo. O colega preferiu não realizar e, enfim, eu falei para ele, olha, se isso aí pode ser talvez uma questão mais inflamatória, valeria a pena aumentar a dose do corticoide. Foi assim que ele fez. E, bom, pelo menos a paciente estabilizou, não teve uma grande melhora, mas estabilizou a perda de visão. Ok? Então, mas a questão maior aqui, na verdade, era esse conceito de uma perda visual tardia após a descompressão do quiasma, né, nesses casos onde há um desabamento. Um bom dia a todos.